Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso Camacel Atualidade. Para o dia de hoje, trazemos a análise do artigo 187 do Código de Processo do Contencioso Administrativo, matéria que já temos estado a tratar há algum tempo a esta parte. Por se tratarem de temas que entendemos nós bastante importantes e porque versam sobre uma lei que tem entrada em vigor para agora, o início de 2023. Ficam as nossas chamadas de atenção de sempre e feitas ao início ou ao final dos nossos vídeos, aqui no Camacel News, que é o canal angolano de mediação, canal angolano de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, e que nós fazemos sempre esta chamada de atenção. Qual é? A de estarem ligados a nós, de seguirem o nosso canal, de partilharem a informação sobre o nosso canal e vertida ou discutida aqui no nosso canal, mas ainda colocarem um like para que, no conceito do YouTube, possamos ter uma visibilidade diferenciada e que automaticamente possamos ser identificados como página relevante e sugerida por conta disto, para aqueles que procuram matéria e informação sobre os delitos em só. Mas ainda fica o pedido de apresentarem as vossas críticas, as vossas sugestões de pautas, apresentarem aqui aquilo que vocês entenderem relevante para engrandecer este canal. O que se procura com esse canal não é mais senão participar na construção de um bom ambiente de negócios, de um bom ambiente arbitral, de melhorar e facilitar o acesso à justiça e ao direito. Essas são as nossas divisas e que se convergem com as divisas de várias outras instituições e organizações públicas ou privadas, como é o caso dos centros privados de resolução de conflitos, os centros públicos de resolução de conflitos e a própria Direção Nacional para a Resolução de Conflitos do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, e ainda aqui não podemos esquecer a Conferência Internacional de Arbitragem de Luanda, uma grande promotora da resolução de conflitos em Angola. Ora bem, vamos então para aquilo que nos propusemos, que é falar do artigo 187, na verdade, analisar o artigo 187 do Código de Processo Contencioso Administrativo. Os artigos que nós aqui estamos a analisar estão inseridos no capítulo 9 deste diploma legal, por acaso o último capítulo deste diploma, e versam sobre a matéria da arbitragem. Na verdade, embora diga o capítulo 9, ou tenha como epígrafe o capítulo 9, a arbitragem, as matérias referentes ao contencioso administrativo podem também ser submetidas à mediação e à conciliação, na medida em que os centros sobre estas matérias também tratam. Então, vai depender de que contexto e que circunstâncias se poderão fazer a intervenção, permita uma expressão, dessas outras formas integradas no método heterocompositivo impositivo, como é a arbitragem. O artigo 187 tem vários números. Trata-se aqui de um artigo bastante vasto na sua enunciação, pelo que nós aqui vamos dividir essa apresentação em dois vídeos. Vamos fazer um primeiro, que é este que já está a acontecer, em que vamos tratar dos 3 primeiros números e os subsequentes num outro vídeo, conforme também já havia ficado dito na edição do Camacel, que antecede a esta que agora se está a realizar. Ora bem, o artigo 187 tem como epígrafe direito ao compromisso arbitral. Nós já analisamos essa questão do compromisso arbitral, vimos de facto que o compromisso arbitral é uma forma, uma espécie de convenção de arbitragem e que, de facto, aqui o legislador nos parece ter tomado essa posição por alguma razão que se justifique. Mas, se considerarmos que o contencioso administrativo aplica-se não só aos atos administrativos, mas também aos contratos, teremos de convir que, de facto, a terminologia mais adequada talvez fosse
não queremos aqui colocar nenhuma posição estanque, porque poderá o legislador, de facto, ter tido razão quando assim o fez, mas ao nosso ver, nos parece que a terminologia correta, porque integra exatamente as duas formas, seria convenção de arbitragem para integrar a cláusula arbitral que constará muito provavelmente dos contratos administrativos e o compromisso arbitral, este sim, que resultará de arbitragens que sejam requeridas, que sejam solicitadas no âmbito de um conflito que resulte de um ato administrativo e não já de um contrato administrativo como tal. Lembrando aqui, e vimos na primeira edição, o âmbito da arbitrabilidade administrativa toca também, não só em contratos, mas também, como dizia, em atos administrativos escalpelizados ou definidos no artigo 185. Muito bem. Uma vez apresentada aqui a epígrafe, vamos então ao corpo do artigo 187. E o artigo 187, no seu número 1, diz-nos o seguinte, ou dispõe o seguinte. O interessado que pretenda recorrer à arbitragem no âmbito dos litígios previstos no artigo 185 pode exigir da administração a celebração do compromisso arbitral nos termos da lei. E aqui nos obriga, de facto, a voltar por 185, já aqui citado, para tentarmos perceber que âmbito é este, ou seja, que matérias é que podem ser sujeitas à arbitragem administrativa. E o 185 nos diz que questões que se prendem com contratos, incluindo atos administrativos relativos à respectiva execução, no caso, a execução dos contratos, questões de responsabilidade desta contratual e outras. Aqui interessa-nos a linha A, para de facto reiterarmos aquilo que nós dissemos no início, não é? Que o contencioso administrativo, naquilo que prevê a norma, não se aplica apenas aos atos administrativos, mas também aos contratos. Logo, a nossa posição é exatamente em como se devia aqui olhar para uma perspectiva muito mais abrangente e considerar não o compromisso arbitral, mas a convenção de arbitragem. Obviamente que se percebe qual é a intenção do legislador à partida, não é? Era abarcar exatamente circunstâncias que pudessem não afastar a aplicação da arbitragem nos atos administrativos, razão pela qual fala em compromisso arbitral. Mas, no entanto, entendemos nós que, de facto, falar em convenção não estaria a afastar os atos administrativos, muito pelo contrário, estaria a prever de forma muito mais ampla também aqui e inequivocamente os contratos administrativos. Mas, pronto, é a opção que foi feita e é com isto que nós vamos seguir. No entanto, chama-nos também aqui a atenção o seguinte, dispõe o artigo, o número 1 desse artigo, em como pode exigir da administração, no caso particular ou outro ente público, entenda-se, que seja sujeito da arbitragem ou que seja parte da arbitragem, pode exigir da administração a celebração de compromisso arbitral nos termos da lei. Não é? Ora, se pode exigir da administração, nos parece aqui, de facto, que o legislador demonstra toda a intenção de ver resolvidos os conflitos administrativos também pela via arbitral. Ou seja, mais do que a resolução do Ministério a resolução do Conselho de Ministros, esqueci-me agora o número dessa resolução, mas já tem alguns anos, em que advoga exatamente para esse engajamento da administração pública na resolução de conflitos por via extrajudicial, mediação, conciliação e arbitragem. O artigo 187 vem a consolidar isto com a roupagem que lhe foi dada quando refere que pode exigir da administração a celebração do compromisso arbitral. É verdade que se colocarão aqui
de facto, várias questões. Uma primeira é exatamente esta. Se a parte pode exigir da administração, pressupõe existir uma predisposição da administração pública para o efeito, por um lado. Por outro lado, se poderá questionar aqui essa limitação da vontade da administração, na medida em que, se a ela é exigida, pressupõe de facto que tem a vontade, ou a declaração, ou a manifestação da vontade, de certo modo limitada. Mas, no final do dia, de facto, aqui a grande mensagem que o legislador nos está a passar é que advoga pela arbitragem, pretende ver resolvidos pela via arbitral os conflitos administrativos e engaja diretamente a administração pública no sentido de dar essa primazia aos particulares, mormente aos particulares, de verem a administração pública a intervir, podendo exigir dela essa intervenção. Claro, feita de modo formal, por ato próprio, no caso, um compromisso arbitral, nos termos da lei, como aqui também é referido, e nós poderemos ver mais lá para frente como, em que termos é que esta convenção de arbitragem deve ser feita. A partida, de forma escrita, isso já se sabe, a nível da formalidade, e com outros pressupostos que também aqui descreve ao Código de Processo Contencioso Administrativo, e não havendo ou não descrevendo diretamente, claro, como sabemos, aplica-se-á subsidiariamente à lei da arbitragem voluntária. Então, sobre o número 1, eu penso que é o que nós temos a referir. O número 2, que complementa o número 1, voltando a dizer aqui que são todos números do mesmo artigo, do 187, faz então menção do seguinte, ou dispõe nos seguintes termos: a apresentação de requerimento ao abrigo do disposto no número anterior, suspendo os prazos de que dependa a utilização dos meios processuais próprios do contencioso administrativo. Ou seja, e dito aqui de outro modo, e trocando por miúdos, como se diz na gíria, quem requerer à administração pública um pronunciamento sobre a aceitação ou não da realização de uma arbitragem em que seja parte em matéria de um determinado conflito administrativo, obviamente, verá como efeito direto e imediato, seja opel legis, a suspensão de todo e qualquer prazo que esteja a decorrer para, e aqui como diz a lei, não é? De que dependa a utilização dos meios processuais próprios do contencioso administrativo. Ou seja, há aqui uma suspensão do decurso dos prazos, e como refere, de que dependa a utilização dos meios de contencioso administrativos. Se calhar lemos outra vez, nunca é demais, a apresentação de requerimento ao abrigo do disposto no número anterior, suspende os prazos de que dependa a utilização dos meios processuais próprios do contencioso administrativo. Ou seja, há aqui, de facto, uma consagração de uma suspensão opel legis, ou seja, não há necessidade de um despacho de quem quer que seja para que se considere essa suspensão de prazos. Essa suspensão dá-se direta e imediatamente com a apresentação do requerimento à administração pública. Se podem aqui levantar algumas questões relativamente a consequências ou efeitos desta opção. Se poderá aqui, eventualmente, dizer ou pensar, não poderá ser usado esse mecanismo como manobra dilatória para ver suspensos os prazos de caducidade, eventualmente, de um direito? Sim, poderá, mas depende, e porque todos nós, quer os cidadãos em geral, quer os profissionais do direito em particular, e aqui os advogados, mormente, porque têm um código deontológico que os guia, têm a obrigação, aliás, os funcionários públicos também, a nível da lei da probidade, têm a obrigação de usar essas ferramentas para o bem, usar essas ferramentas para a realização do direito, a realização do fim último do direito, que é a justiça.
não é? Não devem usar como manobras dilatórias ou como ferramentas para ludibriar, para subverter ou para criar uma outra forma de ganhos que não sejam lícitos ou que não sejam os mais adequados, não é? Olhando para aquilo que é o direito, olhando para aquilo que é a figura do bom pai de família, o que se pretende, o que se busca de facto de profissionais do direito e do cidadão íntegro e exemplar. No entanto, se esta é uma nuance que se pode aqui levantar, outra também é possível, que de facto esta medida vem a trazer ou vem a consagrar a possibilidade de uma resposta mais célere da administração pública, não é? Na medida em que, ao colocar, e aqui devemos olhar de forma articulada com o que diz ou que dispõe o número 1, não é? Se pode exigir da administração pública e se o requerimento da arbitragem, a administração pública suspende a prática, o decurso de prazos, pressupõe aqui, e isso vamos ver concretizado no número 3, que a administração pública pretende ter um dinamismo, ou deverá ter um dinamismo muito consentâneo com aquilo que é a prática arbitral, com aquilo que se pretende com o recurso à arbitragem para a resolução desses conflitos. Dito de outro modo, deverá a máquina administrativa estar oleada na medida em que não deverá se permitir que, do ponto de vista objetivo, ainda que assim seja, a suspensão do prazo possa ser uma causa para a criação, para a instalação de alguma incerteza ou de alguma situação menos boa no que respeita à garantia dos direitos dos cidadãos ou das partes interessadas num determinado conflito arbitral. Ou seja, a administração pública deverá municiar-se, de facto, de meios e ferramentas, de pessoas que possam, de facto, dar a melhor resposta, a mais atempada e a mais célere, sob pena de facto, esta medida vir a criar empecilhos na realização, na concretização do próprio direito. Então, há aqui, de facto, esta leitura que também é possível fazer do número 2. O número 3 consolida exatamente a leitura que estamos a fazer agora, na medida em que ele dispõe exatamente nos seguintes termos: recebido o requerimento, o órgão competente à administração deve responder no prazo de 20 dias, valendo o silêncio como aceitação do compromisso arbitral. E aqui, este número 3, de facto, nos traz aqui uma questão, duas situações bastante pertinentes. Aqui uma quebra do paradigma que, de facto, nota-se a partida. Vem na esteira do que já apresentamos relativamente ao número 1 e número 2, da vontade da administração pública em participar da arbitragem, fazê-la correr ou decorrer de forma célere e não ser a administração pública, por uma série de situações, o empecilho para a realização da arbitragem. É verdade que, e também sabemos que, os atos administrativos muitas vezes são demorados na sua concretização. E sobre isso se levantam várias teses doutrinárias em matéria de direito administrativo e não só. Mas, já voltando a este ponto, vamos ainda nos cingir no primeiro, em que é estabelecido o prazo de 20 dias. Ou seja, a partir da data em que se recebe o documento, recebe-se o requerimento pela administração pública, começa, de facto, a decorrer um prazo de 20 dias. Aliás, poderá aqui se colocar a questão: o prazo começa a contar a partir do dia em que é recebido o documento ou a partir do dia seguinte? Mas pronto, isso é uma outra questão que se pode aqui discutir, mas me parece ser, conforme diz a norma, né? Recebido o requerimento, o órgão da administração deve responder no prazo de 20 dias, quer parecer que, de facto, começa a contar a partir da data em que o documento é recebido. Mas, embora não repugnaria se começasse a contar a partir do dia seguinte, salvo numa situação concreta, de facto, se podia aqui colocar celeumas relativamente ao decurso do prazo, porque um dia pode fazer, de facto, bastante diferença na prática de determinado ato e até para a consequência que decorre exatamente da segunda parte deste número 3 e que nós lá vamos agora.
valendo o silêncio como aceitação do compromisso arbitral. Ou seja, aqui, de facto, e é importante revisitarmos esses conceitos ou teorias a nível do procedimento administrativo, a nível do direito administrativo, que é a chamada teoria do ato tácito. Durante muito tempo se entendeu e se advogou que a administração pública, devido a uma série de vicissitudes, e aqui no nosso caso facilmente perceptível pelo número, até alguns anos atrás, né? 20, 30 anos atrás, se tanto, se calhar não recuava tanto, mas nós tínhamos um número muito reduzido de profissionais do direito. A administração pública ressentia-se ainda da falta de muitos quadros em determinados domínios e que fazia com que a resposta da administração pública aos cidadãos demorasse um bocadinho mais de tempo do que aquilo que era esperado. Isto fez com que, de facto, se defendesse a tese em como o silêncio da administração pública, diante de uma petição de um particular, de um cidadão, não podia ser percebido como sendo uma aceitação. Porque, de facto, a máquina administrativa não se encontrava de todo preparada para dar a resposta a contento e que, de facto, não se podia e seria perigoso, até para fins de certeza e segurança jurídica, se sempre que a administração pública não respondesse ou não respondesse no devido tempo, fosse considerado uma aceitação. Então, por conta disto, se defendeu durante muito tempo que, de facto, nós tínhamos aqui, e já não me lembro se havia ou não consagração legal a nível do Decreto-Lei 16A/95 ou do Decreto 4A 94, salvo erro, sobre o contencioso, se havia ou não essa consagração legal em como o silêncio da administração não constituía uma aceitação à partida. E esta era, a nível esse posicionamento tomado, a nível daquilo que é a discussão que se fazia ou que se faz relativamente ao ato tácito, tinha-se como o indeferimento tácito, ou seja, o silêncio da administração não pressupõe aceitação, pressupõe exatamente o contrário, pressupõe a negação, pressupõe a rejeição, pressupõe o indeferimento daquilo que fosse peticionado pelo particular à administração pública. Nos parece não, temos certeza absoluta, porque fica aqui mais do que claro, que o legislador, no Código de Processo do Contencioso Administrativo, muda exatamente esta vertente, olha de modo absolutamente oposto, ao contrário, se quisermos, a esta posição inicial. Na medida em que, e como lemos, e não nos cansamos de ler aqui, valendo, a parte final do número 3 do artigo 187, valendo o silêncio como aceitação do compromisso arbitral. Ou seja, o silêncio da administração pública passa a ser tido como aceitação do compromisso arbitral. Dito de outro modo, requerida a arbitragem, volvidos os 20 dias, sem que a administração pública responda, tem-se como aceito o compromisso arbitral. Qual é a relevância disso? Isso quer dizer que, a partir daquele momento, passa o particular, a contraparte, a ter o direito de promover no sentido da instalação do tribunal arbitral para a resolução do conflito. Ou seja, não haverá necessidade de se produzir de forma escrita um compromisso em que a administração pública aceita submeter-se ou submeter a questão controvertida à arbitragem para efeitos de resolução. Parte-se do princípio que, por força dessa norma, a aceitação da administração pública está apresentada e deferida. Não é? E deferida, no caso, o pedido deferido e a aceitação manifestada para a intervenção, então, em sede da arbitragem. E pensamos que, de facto, esse artigo traz
uma viragem de posicionamento da administração pública relativamente àquilo que a teoria do ato tácito diz respeito. Para nós, bastante gratificante, claro, não é uma posição com a qual nós devemos apenas envaidecer, bater palmas. Acho que mais do que isso, ela é desafiante na medida que coloca a administração pública numa situação que a obriga a preparar-se imediata e convenientemente para poder estar à altura deste desafio que ela própria se propõe. Como foi dito por nós, esta lei entra em vigor em breve. E é necessário que a administração pública se prepare para, de facto, possa responder atempadamente a essas questões, sob pena de, numa situação em que, inclusive, possa haver fundamentos bastantes para a não aceitação da intervenção da administração pública na arbitragem, por conta do silêncio ser tido como uma aceitação de intervenção na arbitragem ou de submissão do conflito para a resolução por via arbitral. Então, é por isso que estas são as notas que nós podemos trazer relativamente ao número 1, 12 e 3 do artigo 187. Daremos continuidade dessa nossa análise numa próxima edição do nosso Camacel, porque o tempo também já não nos favorece. Então, a todas e a todos, muito obrigado pela vossa atenção e vemo-nos então na próxima edição do nosso Camacel News, voltando aqui a debater o artigo 187 do Código de Processo Contencioso Administrativo. O nosso muito obrigado e até